Hoje vamos conversar sobre a afirmação do Molusco, né, de que a democracia é relativa e o impacto que isso está tendo, inclusive nos outros poderes. Também vamos conversar sobre a votação da reforma tributária. Meu nome é Fabiano Kramer, eu sou daqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu peço a você que, se você ainda não é inscrito no canal, nos dê essa força, clique no botãozinho, inscreva-se, veja o vídeo até o fim, o assunto é bem interessante. Se gostar, deixe o seu joinha ou não e deixe um recado para nós, né? Qualquer recadinho para dar relevância ao canal. Vamos ao assunto de hoje. Bom, o ministro Gilmar Mendes, né, em reportagem aqui, né, do jornal A Hora Brasília, né, como eu sempre faço, todos os links de todas as reportagens mencionadas aqui estão no primeiro comentário, né, do vídeo, né. Então, nessa reportagem de Hora Brasília, o Gilmar Mendes, né, ministro do STF, refuta a afirmação de Lula: o conceito de democracia não é relativo, diz Gilmar Mendes, né? Segundo o ministro Gilmar Mendes nessa reportagem, em uma série de postagens no Twitter, o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal respondeu neste domingo, dia 2, recentes comentários do presidente Luiz da Silva, PT, sobre a natureza relativa da democracia. Mendes advertiu contra a percepção que o chefe do executivo usa ao usar o poder militar para subjugar o Congresso e o Judiciário, referindo-se ao cenário venezuelano, da Venezuela, onde a pré-candidata Maria Corina Machado está proibida de exercer cargos públicos por 15 anos. Em sua declaração, o ministro do STF enfatizou que a democracia não é um conceito relativo e critica a ideia de que poderia ser uma fórmula vazia que aceita qualquer conteúdo. Ele citou a luta do Brasil para adotar um modelo político democrático com base na Assembleia Nacional Constituinte de 1988. O processo que exigiu muitos sacrifícios. Mendes também relatou a necessidade de manter a separação dos poderes e os direitos fundamentais. Tudo isso está na Constituição, né? Daí aqui tem o Twitter do ministro Gilmar Mendes, né? 1 de 5, né? Ele deve ter botado em 5 partes isso. O conceito de democracia não é relativo após a separação dos regimes totalitários no século XX. A democracia não pode seriamente ser concebida como uma fórmula vazia, apta a aceitar qualquer conteúdo, né? Continua a reportagem. Embora Lula não tenha sido mencionado diretamente na declaração de Mendes, contrariam vários pontos das recentes falas do presidente sobre a situação na Venezuela. Mendes também refutou a visão de que a realização de eleições poderia garantir a natureza democrática do regime político, ressaltando que os eleitores deveriam ter o direito de escolher entre governo e oposição, não simplesmente ratificar a vontade do ditador no poder. Porque lá na Venezuela é assim, tu não escolhe entre oposição ou situação, tu ratifica ou não o ditador no poder, né? A declaração do ministro surgiu em resposta à posição de Lula sobre a Venezuela, que o presidente considera não ser uma ditadura
e sua visão de que a democracia é um conceito relativo. Lula também afirmou que seu partido não é um exemplo de democracia e se opõe a manifestações de um país sobre o outro. Então, assim, o Gilmar Mendes está se opondo àquela declaração, né, que o presidente, que o descondenado, né, fez. Né? Aqui temos uma reportagem do G1. Lula afirma que o conceito de democracia é relativo ao falar sobre o governo da Venezuela. Né? Isso aí foi em 29/6. Né? Daí a gente já viu, isso aqui é coisa antiga, né? Mas é só para, né, dar mais destaque. Né? Abre aspas para a declaração do Lula, abre aspas, olha, deixa eu te falar uma coisa, a Venezuela tem mais eleições do que o Brasil, a Venezuela, desde que Chávez tomou posse, deixa eu te falar uma coisa, o conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto da democracia porque é a democracia que fez eu chegar à presidência da República pela terceira vez. Por isso que eu gosto da democracia. A exerço na sua plenitude. Aqui eu acho que o mundo inteiro sabe que a governança do PT aqui é exemplo de exercício da democracia. Precisa aprender a respeitar resultados das eleições. O que não está correto é a interferência de um país dentro de outro país. Fecha aspas, afirma Lula. Isso é uma reportagem do G1, foi só para ilustrar, né, o que o Gilmar Mendes disse. Né? Bom, a democracia no Brasil está no artigo 1 da Constituição, né, no seu caput, no início, né, a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se de um Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Né? Isso está no início da nossa Constituição. Então a democracia não é relativa. Né? Aí a gente vê o perigo que a gente está correndo. Né? O perigo de um governante achar a democracia relativa, achar que na Venezuela, onde a gente não vota entre oposição e situação, a gente vota se está aprovando ou não o regime, né? E quem votar que não está aprovando já sabe. Né? Então, não dá para ficar tranquilo. Né? Bom, vamos ao segundo assunto de hoje, né? Que também é uma reportagem do jornal A Hora de Brasília, né? Arthur Lira antecipa a reunião de líderes para definir votação da reforma econômica. Né? Daí aqui, né, Arthur Lira, do PP de Alagoas, presidente da Câmara dos Deputados, antecipou para este domingo, dia 2, a reunião com os líderes partidários normalmente agendada para as segundas-feiras, a fim de estabelecer pauta de votação da semana. Né? Ou seja, ele fez os caras trabalhar até no domingo. Né? Por que será a pressa? Os principais itens a serem debatidos no encontro serão os de natureza econômica. Lira demonstra interesse em levar para a votação assuntos como a reforma fiscal, a reforma tributária e a proposição de lei que resgata o voto da qualidade,
no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Essas reformas todas, né, estão ligadas uma com as outras, né? Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, são presença esperadas para a reunião que houve agora, domingo, né? Para segunda-feira, dia 3, hoje, dia em que usualmente a Câmara não realiza atividades deliberativas, está programada uma sessão extraordinária. Ou seja, vamos trabalhar até na segunda-feira, com a intenção de votar os assuntos econômicos antes do recesso parlamentar previsto para início do dia 18 de julho, né? Lira deve colocar em pauta a alteração feita pelo Senado na proposta da reforma fiscal. Os senadores optaram por remover o Fundo Constitucional do Direito Federal e o Fundeb das novas equações propostas na Câmara. Diante dessa modificação, o texto terá que passar por nova análise dos deputados. Então, assim, eles estão com pressa dessa reforma. Mas por que eles estão com pressa dessa reforma? Porque vai trazer mais impostos, vai trazer mais dinheiro para o bolso do governo, não para o bolso do cidadão. Vai tirar dinheiro do bolso do cidadão, vai levar para o governo mais dinheiro, tirando do nosso bolso, né, para eles continuarem fazendo a festa, né? Daí no jornal O Sul aqui, nós temos assim: reforma tributária pode gerar até 60% de impostos de itens da cesta básica, diz a Associação Brasileira de Supermercados. Ou seja, gerar alta de até 60% não é fichinha, né? A proposta de reforma tributária pode provocar um aumento de até 59,83% em média nos impostos que recaem sobre a cesta básica, itens de higiene. A estimativa é da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, né? O presidente da Abras, João Galassi, se reuniu neste sábado, dia 1º, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir o impacto da reforma no setor, né? No levantamento foram considerados os produtos como arroz, feijão, carne, legumes, dentre outros. A entidade levou em conta com a adoção reduzida de 50% sobre a alíquota padrão do IVA, Imposto de Valor Agregado, previsto em 25%, que será em discussão, né? Caso a reforma seja aprovada no Congresso Nacional, conforme os cálculos da associação, os estados da região sul serão os mais afetados. O aumento médio da tributação será de 93,5% para os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As regiões Centro-Oeste e Sudeste vão logo após. Em seguida, a lista na alta da prevista 69,3% e 55,5%. Já as regiões Norte e Nordeste, incremento deve ser de 40,5% e 35,8%. Né? Secretário, né? No final da reunião, o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Api, né, recebeu os números apresentados pela Abras, dizendo que o patamar dos tributos que incidem sobre a cesta básica deverá permanecer na mesma lista em que existe na mesma linha de que existem atualmente. Mesmo com a reforma, o secretário afirmou ainda que o cálculo da associação não informa e sim desinforma, porque deixa de fora
parte dos efeitos positivos que, ou seja, o governo está querendo simplesmente dizer que uma associação brasileira de supermercados que está acostumada com esse tipo de cálculo, que está acostumada com esse tipo de imposto e coisa, né, tá desinformando tudo para esse governo que não está dentro do que eles querem, é desinformação. Né? O pessoal da Abras foi ao governo, foi ao ministro, foi conversar, apresentou dados técnicos e para eles é desinformação. Né? Então a gente vê aí que vai subir aqui no Rio Grande do Sul mais de 90%, né, o imposto. Né? No geral, no Brasil, vai subir em torno de 60% a cesta básica. Né? Estados do Nordeste vai subir em torno de 30%. Estados do Centro-Oeste em torno de 50%. Né? Daí a gente vê que esse governo só quer botar dinheiro no bolso. Não está nem aí para a população brasileira. Né? Então, e o descondenado atual presidente fala que democracia é uma coisa relativa. E a gente acha, o brasileiro médio acha, né, nós todos achamos que estamos vivendo numa democracia. Não, nós estamos num estado de exceção. O Brasil está num estado de exceção. Né? E daí o pessoal fica vendo ali submarino que explodiu com um riquinho que foi para o fundo do mar ver o Titanic. Fica vendo Casamento às Cegas. Fica vendo programinha, novelinha. Não, a gente tem que ver o que está acontecendo no Brasil. Pelo amor de Deus. Esse era o nosso assunto de hoje. Né? Pedimos a você que, se gostou do vídeo, né, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, deixe um recado, para nós é muito importante. Pedimos a Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, que ilumine e guarde ao nosso Brasil, a todos os brasileiros, nos dando muita força, muita paz e muita prosperidade. Que assim seja. Eu vejo vocês de segunda a sexta às 15 horas, sábados e domingos com reprises. Muito obrigado.